À meia-noite, as coisas acontecem. Hoje eu deixei o áudio para meia-noite de propósito, tá? Para você meditar comigo numa palavra. Eu sei que o horário já é avançado, inclusive nesse horário eu costumo até estar já deitado, mas eu preciso falar com você acerca do que a Bíblia diz sobre esse horário. Meia-noite é algo muito importante para entendermos. Eu não posso aqui discorrer sobre tudo que a Bíblia fala sobre a questão da meia-noite, senão ficaria um áudio imenso e mesmo assim o assunto não acabaria, mas eu posso falar um ponto importante, tá, acerca da meia-noite e acerca do que nós podemos fazer nesse horário específico e também o que acontece quando nós temos atitudes tanto na meia-noite quanto em outros horários. Eu vou falar sobre esses tópicos rapidamente. Para você entender o que eu estou falando, eu quero que você leia comigo Atos capítulo 16. É o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, ele fala sobre toda a história, né? Não toda, mas o começo da história da igreja primitiva. Ele vai relatar sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, os enviados, os que pregavam a palavra no começo. E no capítulo 16 estava Paulo e Silas num local chamado Filipo, né, a terra dos filipenses. Inclusive tem até uma carta na Bíblia que Paulo escreveu aos filipenses. E Paulo se encontrava nesse local, pregava a palavra, ia nas sinagogas, pregava a palavra de Deus. Inclusive uma mulher chamada Lídia, ela reconheceu Jesus como seu salvador, foi batizada e toda a sua casa foi salva. E um belo dia Paulo estava saindo, como de costume, até um local, né? E aqui no versículo, eu quero que você leia comigo capítulo 16, no versículo 16 em diante. Diz assim a palavra: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então esse relato aqui, a gente entende que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um homem chamado Lucas. Ele era um médico, também discípulo de Jesus, e ele acompanhava Paulo em suas viagens missionárias. Inclusive ele até cuidava de Paulo quando Paulo era apedrejado, quando ele era escorraçado, quando ele era espancado, e ele sofreu muito isso por pregar a palavra de Deus. Mas eu quero que você se atente ao que aconteceu, que Paulo, no decorrer dessa história, essa mulher, ela fala de uma forma muito extravagante, e ali a gente vê que a Bíblia relata que era um espírito de adivinhação, e nós sabemos que espíritos de adivinhação não são espíritos da parte de Deus. E logo Paulo, ele olhou para ela e ele declarou que aquele espírito saísse dela. E logo aquela mulher, ela deixou de ser possuída por esse espírito e ela ficou liberta em nome de Jesus. Mas isso causou uma grande raiva, porque grandes homens ali ganhavam dinheiro com essa mulher porque ela fazia adivinhações e geravam dinheiro para essas pessoas. Tem muitas pessoas que ganham dinheiro com coisas ilícitas, e se você for mexer nisso, você corre um sério risco. Paulo, além de correr o risco, ele sofreu, a penitência. Ele e Silas foram presos, foram para a prisão. Antes de serem presos, eles foram esbofeteados, eles foram espancados ali, tiveram uma breve surra, como de costume. O servo do Senhor, ele apanha, se não fisicamente, com certeza emocionalmente. Levamos surras diárias, pessoas nos xingam, nos caluniam, nos difamam, falam que somos santarrões, que queremos ser melhores. Mas não ligue para essas palavras. Não somos melhores do que ninguém, somos melhores do que nós mesmos todos os dias, isso é um fato, mas também somos diferentes. A diferença não quer dizer melhora, a diferença quer dizer que há um comportamento diferente em relação à pessoa que está falando para você isso. Então, cabe a nós explicarmos isso, ou às vezes nem explicarmos, porque a maioria das pessoas não vão entender. E Paulo, quando estava preso com Silas, aqui no decorrer do capítulo, no versículo 23, 24, vai falar que ele levou uma surra. E no versículo 25 vai falar assim, preste atenção por gentileza: perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Então, eles começaram a louvar antes de meia-noite, e nós entendemos de forma profética que próximo à meia-noite houve um grande terremoto, e esse terremoto fez com que todas as prisões dos presos ali, inclusive deles mesmos, se abrissem. Eu quero ressaltar que nós, por mais que estejamos em situações difíceis, precisamos influenciar o local que nós estamos. E como é que eu consigo modificar o local? Quero falar para você agora de forma espiritual. Eu consigo influenciar o local com adoração, com louvor, com busca e com muita oração, clamor a Deus. Quando nós oramos, louvamos ao Senhor e bendizemos ao nome dele, seja lá qual for o ambiente, há uma mudança na atmosfera, né? Eu chamo de influenciosfera. Há uma mudança no campo daquele local que você está, no campo espiritual. O ambiente pesado passa a ficar leve, o ambiente de trevas passa a ser um ambiente de luz. Por que acontece isso? Porque quando adoramos a Deus e louvamos e oramos, pedindo e clamando pela sua presença, ele começa com certeza a se fazer presente, e começa a acontecer uma coisa muito linda, que é qual? A manifestação do reino de Deus na terra. No reino de Deus haverá adoração, no reino de Deus haverá abundância, no reino de Deus haverá prosperidade, crescimento, alegria, felicidade plena. E quando nós bendizemos, adoramos e louvamos a Ele, o Espírito Santo se manifesta no meio de nós, através de nós e por nós, e assim o ambiente muda. Então eu deixo para você um recado, um segredo para você combater mais influências na sua mente e mais influências em ambientes específicos. Louve ao Senhor, adore a Ele e ore. Clame ao santo nome de Deus, porque você fazendo isso, você vai blindar a sua mente, você vai fazer com que a sua mente fique mais forte, mais resistente, e haja manifestação de Deus naquele ambiente. Isso que é maravilhoso. E para eu encerrar o áudio, para você compreender, por que eu digo de meia-noite? Porque meia-noite é um horário que muitas pessoas estão dormindo. Hoje nem tanto, porque muitas pessoas estão presas à internet, a séries, a filmes, né? E hoje, infelizmente, muitas pessoas perdem tempo na Terra vendo coisas de madrugada, a qual poderiam estar descansando seus corpos. Mas, quando nós levantamos na madrugada, porque meia-noite é de madrugada, por isso que o nome é meia-noite, para quem não sabe, o dia começa às 6 da manhã e ele termina às 6 da tarde. Termina o dia e começa então a noite. A noite começa de 6 da noite, né, às 18 horas, e vai até às 6 da manhã do outro dia. Por isso que 0 horas a gente chama de meia-noite, porque é bem no meio. São divididos durante a noite, é dividido em 4 vigílias. A primeira vigília é de 6 às 9, são 3 horas de vigília. A segunda vigília é de 9 às 12, né? Você vai pegar 10 horas, 11 horas, 12 horas. Segunda vigília da noite, até meia-noite. A terceira vigília vai de meia-noite até às 3 e a quarta vigília vai de 3 às 6. Então, na segunda vigília, que é a meia-noite, de meia-noite para 1, né? Você vai entrar na segunda indo para a terceira, é quando muitos estão dormindo e os verdadeiros adoradores estão, ao invés de perderem tempo com coisas fúteis, estão lendo a Bíblia, estão orando, estão se relacionando com Deus. E isso é um sinal de reverência, de honra, de obediência e de amor ao Senhor, porque a gente poderia estar dormindo, fazendo outra coisa, mas nós escolhemos adorá-lo, nós escolhemos nos relacionar com Ele. E isso significa que nós o amamos, porque quando nós dedicamos o nosso tempo a Ele,
ele entende, e claro que ele vai entender, porque Deus sonda o nosso coração, que nós estamos dedicando a nossa vida naquele momento para ele se sentir amado por nós. E automaticamente, eu falo isso com certeza porque eu sinto isso agora aqui em meu coração, nós nos sentimos amados. Eu sinto o amor de Deus. Então, eu peço que você sinta o amor de Deus onde você está. Se você de repente está de manhã já, você já virou a noite, dormiu, acordou, mas que você possa fazer um dia só de oração, tá? Se você ainda está acordado, ore onde você está. Mas se você está agora pela manhã ouvindo esse áudio, pela tarde, nessa meia-noite, nessa noite, espere dar a meia-noite e faça uma oração, faça uma adoração, cante um louvor a Deus. Vou voltar aqui a expressão, perca o seu tempo, que eu creio que não é perca. Eu creio que é ganho. Invista 10 a 15 minutinhos da sua noite para Deus, para você ver o que ele vai fazer dentro do seu coração, para você ver a paz que você vai receber, para você ver o consolo que vai ter na sua mente. Deus, ele é maravilhoso. O problema é que nós não queremos pagar, entre aspas, um preço de nos relacionarmos com ele, de nós nos entregarmos a ele, porque não existe relação que dá certo sem envolvimento. Não existe relação que dá certo sem intimidade. Então temos que ter intimidade com Deus e buscá-lo de todo o nosso coração, porque ele não erra, porque ele não nos maltrata e porque ele é perfeito. Então que nós possamos fazer de forma correta essa adoração, essa busca. E eu estou pedindo à meia-noite porque é um propósito, mas você pode adorar de manhã, de tarde, de noite, você pode adorar ele a qualquer momento, até tomando banho você pode cantar e adorá-lo. Eu recomendo, eu faço isso é muito bom. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse áudio para as pessoas entenderem, ouvirem e receberem a palavra de Deus. Fique na paz.